O Manchester City clama por socorro, pessoal, porque mais uma derrota nesta dura situação que o City se encontra, nesse calvário sem fim que o City vai se enfiando na temporada, numa situação que não temos ali uma previsão de melhora, tá? Derrota do City por 2-0. Eu vou reagir um pouquinho a esse jogo da Champions League que rolou na última quarta-feira, claro, para a gente trazer aqui, engajar um pouquinho mais vocês aqui com conteúdo novo no canal, porque o City vive uma situação bastante complicada agora na Champions League. Nos últimos 10 jogos, o City venceu apenas uma partida e foi a única partida que não tomou gol, que foi os 3-0 contra o Nottingham Forest recentemente na Premier League. Desde então, tomou 23 gols nesse intervalo de tempo, desses 10 jogos aí passados em que o City ganhou um e teve aí uma sequência muito ruim de 9 jogos, né? Dos últimos 10 jogos, 9 jogos não venceu. É uma situação bastante complicada. A gente pode enumerar várias situações é, tratando desse jogo contra a Juventus. Um City que faltou profundidade, faltou criar um pouquinho mais, faltou alguns ajustes ali no terço final do campo. Teve sim algumas oportunidades com Haaland, inclusive o goleiro de Gregório da Juventus fazendo um bom trabalho, mas muito pouco. E a Juventus com Vlahovic e McKennie marcam os gols, inclusive o segundo gol num belo contra-ataque, num bonito gol ali de voleio do McKennie, deixando a situação do City bastante complicada. O De Bruyne tentou criar boas oportunidades para o City, mas é um City no qual vem sofrendo demais com um elenco enxuto, e esse elenco enxuto nada mais, nada menos é uma escolha do próprio Guardiola, que sempre trabalhou com elenco enxuto, mas as lesões vêm atrapalhando demais o time do Manchester City, que fica numa situação bastante complicada para para a sequência da Champions League, né? Um City que dificilmente, remotamente tem chance de classificar diretamente e vai ter que disputar esses playoffs, esses 2 jogos a mais aí no começo do ano que vem. No entanto, precisa ainda vencer partidas para não evitar o que seria uma catástrofe, que é cair na primeira fase da Champions League, na fase de liga. Lembrando que o City, com a derrota, está na 22ª colocação com 8 pontos. São 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols pró, 9 contra, e pega o PSG na próxima rodada, lá na terceira semana de janeiro. E o PSG é o 25º colocado, é o primeiro time fora da zona de classificação de playoff, ou seja, é um jogo assim imprescindível tanto para o City, tanto para o PSG, porque o PSG venceu o Salzburg na rodada desse meio de semana na Champions League e tem 7 pontos contra 8 do City, então é um jogo muito complicado. O City joga a última partida contra o Clube Bruges na Inglaterra. Então, assim, é uma situação bastante complicada. O City, eu acredito, tá? Eu acredito que isso classifica para playoff, mas, meu, tem que tomar um cuidado enorme, principalmente nesse jogo do PSG, que o PSG joga a vida dentro de casa nesse jogo contra o City. Lembrando que o time do PSG vai ter o Benfica na última rodada dessa fase de liga em janeiro, então é uma situação bastante complicada, porque pega o City e aí pega, perdão, o Stuttgart, não é o Benfica, é o Stuttgart na última rodada, e o City numa situação que precisa vencer esses jogos para evitar o que seria um verdadeiro vexame nessa primeira parte da temporada. O City que entrou o mês de novembro, não sabe o que é ter vitórias regulares. E claro que faz falta o Rodri, faz falta o Phil Foden jogando na sua melhor excelência e até agora não mostrou para o que veio na temporada. Falta um Bernardo Silva mais ativo, falta o Savinho em busca de ser um jogador que precisa ganhar confiança para marcar esse primeiro gol, esse gol não sai. Um Gudogan que voltou e não vem crescendo, não vem mostrando sinais de melhora com esse time. E é um City com muitas lesões e com um elenco que também o Guardiola
tem encarado algumas dificuldades, até mesmo para promover ali entradas dos jovens à base, como por exemplo o Makati, que poderia ser uma válvula de escape para esse time, mas muito jovem, inexperiente, vem caindo um pouco no ostracismo nesse banco de reservas do City, que sofre muito, com muitos jogadores ali por falta de opção, tendo que jogar e joga de forma cansada, mas muito se passa também pela má fase do time como um todo, né? E aí você não consegue trazer a qualidade que o Haaland precisa para fazer gol, ele precisa ser municiado da melhor forma possível para poder marcar gols e seguir aí sendo um dos principais nomes, referências ofensivas em termos de gol para o City. É um time que passa por muitos problemas, destrinchar o City é um verdadeiro desafio porque mescla um elenco que ganhou tudo por muito tempo e que vem sofrendo com muitos problemas, é um time exposto na defesa de forma horrorosa, é um time que defensivamente não consegue ter uma situação de evolução, como eu disse, só não tomou gol contra o Nottingham Forest nos últimos 10 jogos e são 23 gols tomados, assim, gols sofridos e muitos gols em que a defesa mostra mesmo um certo tipo de declínio. O Kyle Walker é muito mal e assim, o John Stones fora, aí quando não é o John Stones é o Akanji, é o Ake, enfim, vários ajustes que esse time do City precisa fazer com o campeonato andando, é difícil você trocar o pneu com o carro andando, mas é o Guardiola vivendo o maior desafio da carreira dele, no qual ele teve tantos problemas no elenco por lesões, que ele vem sofrendo demais pela própria opção, pela própria convicção dele de ter um elenco enxuto para trabalhar, para poder extrair o máximo de exigência de seus jogadores, e agora sofre muito com isso, principalmente pelo Rodri, que é um cara que protegia muito bem as quebras de passes, protegia muito a defesa, ser um cara importante não só na parte defensiva sem a bola, mas também com a bola ajudando o ataque do City a criar ocasiões de gol junto com os outros jogadores. O Rodri é sim um importante elemento desse City para potencializar os outros jogadores ao lado dele e evidentemente é um City que não tem os seus principais nomes ali também ao lado, com a ausência do Rodri, jogando futebol minimamente aceitável e de forma regular e com rendimento interessante. Esse é o grande problema do City nessa temporada, que pega o Manchester United no domingo, jogo em que os dois estão atolados numa crise absurda. O Manchester United demitindo o diretor esportivo, inclusive vai ter vídeo essa semana falando sobre essa loucura que foi a demissão do Dan Ashworth, que falam que foi uma decisão conjunta, né, em consenso, mas na verdade ele foi sacado do time do Manchester United, e um City que passará por transformações fora de campo com a saída do Begiristain ao final dessa temporada, mas que tem um Guardiola de contrato renovado, que já falou que não vai assumir mais nenhum clube após cumprir o seu contrato com o City, mas ele tem um dos maiores desafios da sua carreira, que é fazer esse City voltar a dar a volta por cima, mas depende muito dos seus jogadores estarem saudáveis e claro, demonstrar um bom futebol, principalmente na parte defensiva. Claro que é um grande desafio que o Guardiola vai ter pela frente nessa sequência de jogos da Champions League. Para por um momento nessa temporada e volta só em janeiro, né? Nessa reta final de ano, e só volta ali na terceira semana de janeiro para a sequência da fase final de liga, e depois teremos os playoffs, e aí com os playoffs definidos nós vamos ter os confrontos das oitavas de final da competição. Ainda há chances para o City, mas através dos playoffs. E aí nos playoffs, dependendo do encaixe, pegando um time mais acessível, talvez o City consiga encaminhar. Mas a questão que a gente tem que falar aqui é o rendimento. É um time muito abaixo do esperado, é um time que o Guardiola, inclusive, tem perdido muita paciência. A gente tem visto um Guardiola bastante sentido com isso, né? De não viver essa situação de instabilidade na sua carreira como um todo e vivendo agora, e a gente percebe alguns pontos que ele está bastante
bastante sentido e sofrendo com isso. E é claro que agora os principais jogadores experientes do City têm que mostrar serviço. Caso do De Bruyne, caso do próprio Gundogan e também nomes como John Stones, Kyle Walker e entre outros, tá? Kyle Walker é um exemplo de experiência desse time, com certeza. É uma das vozes mais importantes do elenco em termos de liderança, mas o City precisa jogar um futebol mais consistente defensivamente e não vem tendo isso nessa temporada. E é claro que ao longo dos anos isso vem mudando, né? O City vem sendo uma equipe desde a primeira conquista da sequência dos 4 títulos ingleses, é um time que vem piorando seu rendimento defensivo até esse momento que vive essa crise, que para mim ela está muito ligada às lesões, mas também a forma como o Guardiola tem lidado para motivar um elenco super vencedor e que não tem provar mais nada para ninguém a não ser colecionar cada vez mais títulos. E esse é o grande fardo de você se manter o mais tempo possível no topo dentro de um trabalho que o Guardiola está no City há mais de 8 anos e tem 6 títulos ingleses. É um grande fardo, é uma grande responsabilidade e manter no topo é muito difícil. Então, talvez seja a temporada em que o Guardiola vai ter o maior desafio, porque vai ter que, ao mesmo tempo, olhar o que vale a pena ser mexido e o que vale a pena ser mantido. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Domingo, Manchester United e City United no Etihad Stadium. Aqui no canal a gente vai contar essa história também, porque o calvário do City segue bravo. A fase ruim tá longe de acabar. Tamo junto, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e aí deixa um comentário pra gente resenhar, beleza? Volto em breve com mais um conteúdo aqui, tamo junto. Valeu, tchau, tchau.